O NBA está vinculado ao Centro de Ciências Agrárias e funciona no bloco S9, próximo ao HU. Aqui os pesquisadores têm até plantas contaminadas confinadas nesta proteção de tela. As mudas de cítricos ficam nestas casas de vegetação. As amostras vêm de cultivos de cooperativas e de produtores rurais. E servem para os estudos desenvolvidos no núcleo. No nosso laboratório, nós trabalhamos com as doenças de laranja. E a detecção, por exemplo, da pinta preta foi em 2005. E nós que detectamos no nosso laboratório. É causada por um fungo. E recentemente, em 2007, detectamos o HLB greening, essa doença importantíssima atualmente na citricultura. E também foi nosso trabalho aqui que detectamos. E um outro trabalho que, inclusive, ficou 3 anos com a gente, o professor Gerd Miller, um pesquisador do IAC, ele veio como pesquisador visitante e trabalha com a tristeza dos cítricos. Foi ele que, na década de 60, conseguiu alavancar e pôr a citricultura no cenário nacional. Por quê? A doença que ele trabalhava, o vírus da tristeza dos citros, que causa a doença tristeza, que dá muitas perdas. E ele conseguiu, com a pré-imunização, fazer com que continuasse a produzir laranja. Ou seja, o nosso trabalho aqui, além de trabalhar com a parte técnica, científica no laboratório, nós visamos buscar resultado para o citricultor, para ele lá na ponta conseguir plantar variedades mais resistentes à doença e desse modo conseguir produzir mais laranjas. Se não for com esse foco, nós não teríamos sentido o nosso trabalho. Além de analisar sintomas no campo, nós também fazemos análises moleculares de patógenos das plantas. E este laboratório, então, nós temos aqui equipamentos para extrair DNA de plantas e patógenos, amplificar genes para análise, então, dos sintomas dessas doenças. Os estudos são financiados por órgãos de fomento à pesquisa, como o CNPq, a Fundação Araucária, a FAPESP e o PRODETAB, Programa de Apoio à Pesquisa da Embrapa. São várias linhas de trabalho, a maioria relacionadas com a citricultura. Trabalho com cancro cítrico, que é uma doença dos citros, afeta todas as variedades de citros, e eu trabalho com resistência a essa doença. Então, eu estou analisando variedades que sejam mais resistentes a essa doença. Para isso, eu avalio tanto em campo essas variedades, através da análise visual, a gente dá notas para as plantas e a gente, através disso, verifica quais delas se sobressaem no campo, que são mais resistentes à doença. Na casa de vegetação, eu inoculei a bactéria em cada uma dessas plantas. E, através disso, eu também, visualmente, eu dou notas para essas plantas e vejo como elas se comportam na casa de vegetação. E aqui no laboratório, a gente faz análise molecular com primers específicos para resistência à doença. Então, eu tenho sequências que estão ligadas à resistência da doença e eu consigo ver quais delas vão amplificar esses primers e me dar mostrar qual a maior resistência dessas plantas. Comparo depois o campo, a casa de vegetação e análise molecular e consigo ver uma planta que possa ser empregada para produtores e que possa facilitar no controle do cancro. Trabalho com uma doença chamada HLB, Huanglongbing, ou mais conhecida como greening, que é causada por uma bactéria chamada Candidatus liberibacter. E essa doença ela é relativamente nova, na cultura dos citros. E o meu trabalho é monitorar essa doença no campo. Então eu tenho as plantas no campo, essas plantas são protegidas contra o vetor, que é um psilídeo, um inseto que dissemina a doença no campo. E mensalmente eu faço coletas de folhas, trago essas folhas para o laboratório, onde da nervura central eu extraio o DNA, porque é uma bactéria de crescimento limitado ao floema. Então eu extraio o DNA e depois esse DNA a gente faz no PCR quantitativo, ou PCR em tempo real também, como é conhecido, nós quantificamos o quanto de bactéria tem naquela planta. E esse trabalho é feito mensalmente.
O laboratório permite trabalhar com os agentes causadores de doenças de forma controlada. Modernos aparelhos são utilizados. O núcleo é um dos poucos centros de pesquisa no estado que possui um sequenciador de DNA. Dos usos que a gente fez desse sequenciador, no nosso caso, que no nosso laboratório, foi estudar o vírus da tristeza dos citros, né, que causa uma doença importante, já foi muito importante, hoje ainda é muito importante, principalmente na região mais fria aqui do Paraná, no norte do Paraná, onde existe ocorrência de vírus fortes da tristeza que causam grandes perdas, né? Inclusive limitando até o plantio de algumas variedades de laranja mais sensíveis, como a pera, naquela região em que elas são muito afetadas por essa doença. É isso que nós buscamos, enfim, um trabalho científico, com base científica, mas que leve um produto, no caso laranja, para o citricultor poder plantar a variedade que vai produzir mais. Esse é o objetivo final de todos os nossos trabalhos aqui.